É isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Clayton. Satisfação em falar com vocês novamente. Gostaria de falar pessoalmente, mas infelizmente por conta da pandemia, nós estamos cumprindo essa quarentena, mas mesmo assim o conteúdo não pode parar. A última atividade que eu passei para vocês via aplicativo era para finalizar o módulo 1. Hoje a gente vai começar e finalizar o módulo 2, tudo bem? Então como é que vai funcionar? Para não ficar perdendo tempo com a leitura, eu vou contextualizar o que vai ser abordado, detalhar cada imagem para vocês para ajudar nesse contexto, tá? E depois, com calma, vocês vão ler o conteúdo novamente, junto com a minha explicação. E aí vocês vão conseguir responder as questões que vão surgir nesse módulo, tudo bem? Então vamos lá. No módulo 2, vai falar sobre a representação do corpo. Eu havia falado para vocês no começo do ano que a nossa apostila do sexto ano fala sobre identidade. E uma parte muito importante da identidade é o reconhecimento do próprio corpo como existência. Tudo bem? Então vamos lá. Objeto de conhecimento, o corpo humano. Vocês estão vendo aí na imagem, deixa eu destacar para vocês aqui agora, um escultor, tá? É uma escultura de isopor, provavelmente é um barracão de escola de samba, né? E ele tem como inspiração as esculturas gregas antigas, né? E ele consegue fazer com perfeição, como se fosse uma escultura grega mesmo, né? Mas utilizando um outro material, que no caso seria um material muito mais leve, né? Que é o isopor. Tudo bem? Bom, mas para que serve a escultura? A escultura é uma base de representação das ideias do escultor através de uma parte tátil, né? Uma parte que você pode tocar e reconhecer, uma das áreas, né, da arte plástica que a gente tem de consenso geral como reconhecimento, ou seja, algo que você pode ver e tocar, tudo bem? Bom, vamos seguir um pouquinho aqui adiante e a gente vai fazer agora um contraponto com vocês, tá? A pergunta aqui, começando por você, um questionamento em relação à questão dos avatares, né? Que são essas figuras que você pode criar para participar de alguma rede social ou geralmente algum jogo, né? Que tenha essa possibilidade. Mas o que é bem interessante aqui, que a moça, apesar de ter os cabelos vermelhos, que com certeza não é um cabelo natural dela, obviamente, né? Ela está se representando com um cabelo castanho. Então, provavelmente, é o cabelo original dela. Tudo bem? Bom, o que a gente pode falar sobre isso? Eu já abordei com vocês a questão do corpo e, na ocasião, eu expliquei para vocês que nós temos diferenças e não defeitos. Por exemplo, qual que é a diferença? É uma pessoa mais alta, uma pessoa mais baixa, uma pessoa com cabelo mais escuro, uma pessoa com cabelo mais claro, né, a tonalidade dos olhos e assim por diante. Então, o que acontece? Isso é uma característica física, não é um defeito. Ou seja, é uma diferença. Um ser humano é diferente do outro. Até os irmãos têm as diferenças, né? Então, o que a gente pode falar sobre a questão do defeito? O defeito é algo que a gente carrega no comportamento, ou seja, eu posso alterar o meu comportamento e me livrar desse defeito. Então, uma pessoa mal educada, uma pessoa que tem hábitos que não são saudáveis, uma pessoa que tem um trato não adequado com seus pares, ou seja, com outras pessoas. Tudo isso eu posso mudar, eu posso alterar. E se eu posso alterar, eu considero como algo que não pertence a mim, é apenas algo momentâneo, é um defeito que eu estou carregando e que eu posso transformá-lo em qualidade. Uma característica física, ela não pode ser alterada, no máximo manipulada, como é o caso do cabelo da menina. Tudo bem? Então vamos lá. Depois vocês vão se questionar e pensar para poder responder sobre o que eu acabei de explicar para vocês. Tudo bem? Então vocês pensam aí sobre essa questão de como você se enxerga, porque o avatar nada mais é do que isso, né? Você poder colocar características físicas, né, que, que você carrega
para ter um reconhecimento através das outras pessoas, tudo bem? Reconhecimento que eu digo não é fama, tá? Reconhecimento é em relação à parte estética, a parte física que você carrega, tudo bem? Bom, então a gente vai fazer agora a análise das imagens do painel, tá? Então nós temos duas imagens aqui, que também são esculturas, a exemplo da primeira que a gente viu lá no começo do módulo, né? Então a gente tem duas representações diferentes aqui, ó. Representação do corpo humano. Uma é um ideal, ideal que vem de uma ideologia, ou seja, algo que eu estou pensando sobre algo, alguém ou alguma coisa, tudo bem? O ideal. E outro é baseado na realidade. Vocês vão conseguir perceber aqui que esse baseado na realidade, que é uma figura de um menino tentando retirar um espinho dos seus pés que ele pisou, você consegue ver claramente que todos os detalhes foram pensados para buscar uma realidade, uma imagem que não só retrate a realidade, mas que seja algo do nosso cotidiano, tudo bem? Então essa escultura é baseada na realidade. Por isso, ele teve que ter todo um estudo da musculatura do corpo humano para representar esse pequeno detalhe que seria alguém que pisou em alguma coisa que está incomodando ele com dor. Tudo bem? Já a outra escultura, que é a Vênus de Willendorf, ela tem uma característica totalmente diferente, ó. Se vocês conseguirem perceber, o rosto dela não está em destaque, ou seja, ela não é uma pessoa, ela é uma representação de um determinado grupo, tá? E do que nós estamos falando aqui? Essa escultura é de 24.000 a 22.000 antes de Cristo, né? Então, se vocês forem para pensar, na cabeça do homem primitivo, né, e do homem que vivia há 24.000 anos atrás, ele pensava muito na questão de perpetuar a espécime. Ou seja, a questão da reprodução era muito importante para que ele pudesse conquistar o mundo ao qual ele estava habitando. Então, essa é uma representação da fertilidade. Por isso, ela tem um corpo mais volumoso, mais avantajado, que provavelmente tem a ver com a questão da gestação, que está totalmente ligado com perpetuar a espécie. Então, ele já tem um cunho aqui de ancestral de religião. Tudo bem? Religião no sentido de ter um significado além da nossa parte da realidade, do cotidiano. Diferente desse aqui que pisou no espinho e para isso parou para retirar essa enfermidade aqui, algo que está lhe gerando dor. Tudo bem? Então vamos lá. Agora a gente também tem um contraponto aqui, ó, porque uma escultura parece muito com a outra. Tá? Qual dessas duas aqui vocês conseguem associar à religião? Claramente a escultura do Brasil aqui em Minas Gerais do século XX, ela fala sobre um cunho de religião. Ó. Os ex-votos, né? Que são os milagres feitos. É quando a pessoa deixa uma escultura para representar algo que ela conseguiu alcançar através da fé. Isso aqui retrata a realidade? É um fato que aconteceu, né? A pessoa deve ter se curado do coração, provavelmente, né? Mas ele não é a realidade replicada nos mínimos detalhes, como é o caso da primeira escultura que eu acabei de citar para vocês. Ele já parece muito mais com a Vênus. Por quê? Porque é uma representação através da religião. Lembra que eu falei da religião? Não uma religião como a gente conhece a esses moldes aqui há 24.000 anos atrás. Mas o que eu estou dizendo é um pensamento sobre uma representação de algo que transcende, que é algo que é muito maior. Igual aqui, tudo bem? Já os desenhos do Leonardo da Vinci, aqui do século XVI, ele retrata toda a musculatura e como essa musculatura se desenvolve e principalmente como ela se movimenta. Uma vez que eu tenho esse domínio da musculatura, eu consigo representar as esculturas, os desenhos muito mais realista, como é o caso aqui, tudo bem? É legal lembrar também que esses esboços
da figura humana feita por Leonardo da Vinci foi o que possibilitou o estudo do corpo humano, que mais tarde a gente ia ter uma ideia do que ia se tornar a medicina, tá? Então, por exemplo, vamos abrir os corpos, vamos investigar para que a gente possa para que a gente possa ter uma ideia mais detalhada ou detalhista, né, do que eu quero representar, né? Então, se a gente perceber a diferença entre as duas, claramente a gente consegue ver a parte da ciência e a parte da arte, né? Que uma vai dialogar com a outra, uma buscando a realidade plena e a outra buscando a questão do ideal. Tudo bem? Seguindo aqui, a gente está vendo a pintura Os Pescadores, de Cavalcante, né? E também é um tipo de representação que agora dessa vez é um pouco diferente. Lá no século XX, a representação é a mistura das duas coisas, da realidade e do ideal. Por quê? A realidade você consegue ver impressa em todas as características que cercam esses dois personagens que estão à frente. E o ideal é uma parte bem bacana para a gente poder analisar, que é o seguinte, ó. Enquanto as mãos e os pés são gigantescos, a cabeça é infinitamente menor. Ou seja, são pessoas que trabalham, né? E essa parte do trabalho desenvolve mais a parte do corpo, a parte física, né, do que a parte intelectual. E por isso, eles não têm tempo de pensar e refletir sobre a própria existência. É mais ou menos o que a gente tem a base do Abapuru, tudo bem? Então é uma representação das duas coisas juntas, aqui já no século XX. A gente também tem uma performance aqui que a gente consegue perceber em que a pessoa está praticamente sendo envolvida pelo aquele protetor de pescoço. Tudo bem? Então, é como se ela fosse interagir com a própria obra, tá? Aqui a gente também tem uma obra de rua, né? Que é o grafite. Você consegue ver uma característica totalmente diferente do corpo, que não existe, e ao mesmo tempo é um contraponto para você poder responder aqui. Depois vocês vão responder com calma, né? Fazendo aquele contraponto que eu acabei de citar. E aí que para finalizar a gente vai ver agora aqui a beleza, o corpo e a arte, né? E tem uma frase bem bacana aqui, ó. Em suma, a beleza está em toda parte. Não é ela que falta aos nossos olhos, mas os nossos olhos que faltam ao não percebê-la. Isso aqui é de Rodin, né, que é do mesmo criador do Pensador de Rodin. E essa obra é bela no sentido de que a velhice, que traz um corpo flácido e frágil, é belo porque ela já passou por muita coisa para poder chegar até esse ideal aqui, até essa existência que ela carrega, né? Então a beleza é a jornada, no caso aqui. E aqui a gente tem um contraponto também, uma modelo, né, dos moldes de hoje, do século XXI, e o que era conhecido ou reconhecido como beleza no século XVII. As pessoas mais volumosas porque elas tinham acesso à alimentação e assim ficavam mais belas, né, nesse aspecto, obviamente. Aqui a gente vai finalizar com a primeira atividade. Nós não iremos fazer essa porque precisa de um papel grande, um papel craft, né, para deitar no chão e contornar o próprio corpo. Então não precisa fazer essa, a gente vai fazer quando retornar. Essa aqui é de casa, vocês vão ler as orientações, mas basicamente é a comparação entre a ciência e a arte, tá? Vocês vão poder pegar exemplos em casa para poder fazer essa representação. E aqui a gente tem um desenho cego, ou seja, quando você vai copiar algo e o detalhe aqui é não tirar o lápis do papel enquanto você não finalizar os traços. Tudo bem? E aí vocês conseguem fazer com qualquer coisa que vocês vão observar em casa, tá? A segunda atividade é um modelo, que vai finalizar o nosso conteúdo do módulo aqui. Então você pode pegar uma pessoa da sua casa e tentar copiar fielmente como você está vendo ela, tudo bem? Que vai fazer o contraponto com a questão da primeira imagem que a gente viu, que seria a escultura. Gente, a gente vai ficar por aqui. Continue fazendo as atividades em casa e eu retornarei assim que possível com mais videoaulas para vocês poderem continuar nesse processo. Respondam com calma. O ideal seria fazer o que eu falei no começo. Ver o vídeo, ler as informações e responder esses questionamentos e essas atividades. Lembrando que deve ser feito com muita calma, tá? Fique com Deus, até a próxima.
E é isso aí, crianças. Tchau, tchau.